Oiê, tudo bom? Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Lu, eu moro aqui nos Estados Unidos com a minha família e divido um pouco da minha rotina aqui com vocês. O vídeo de hoje eu vou trazer sobre o uso de fralda ecológica. Algumas pessoas me pediram aqui nos comentários e eu acho que é bem relevante. Então, eu vou fazer hoje um vídeo super completo sobre toda a minha experiência sobre fralda ecológica, todas as coisas que eu pesquisei antes de tomar essa decisão. Enfim, eu vou fazer um completão para que sirva de apoio para as pessoas que tenham interesse e queiram utilizar, tá bom? Então vem comigo nesse vídeo. A primeira questão é, por que eu escolhi usar fraldas ecológicas na Catarina? A primeira coisa é porque eu tenho uma questão de consciência ecológica e eu tento utilizar isso na minha vida, colocar em prática. Então, quando eu pensei em usar fralda descartável na Catarina, isso era completamente inviável para mim, porque eu não queria jogar esse tanto de plástico no mundo. Então, eu simplesmente descartei. Também teria a opção de usar fraldas biodegradáveis. Aqui nos Estados Unidos, eu consigo encontrar, inclusive, com uma facilidade muito grande. Eu posso comprar pela Amazon, mas o valor é muito grande. E aí chega o segundo ponto, a questão financeira. Fralda é algo muito caro e criança usa muita fralda. Como eu não tenho pretensões de forçar o desfraude da Catarina, eu vou deixar que ela se desfraude naturalmente. Então, a gente tá falando aí em 2 anos de fralda. Então, é um volume muito grande de plástico jogado no mundo e muito dinheiro jogado fora, literalmente. Passado isso, eu comecei a pesquisar bastante sobre o assunto. Eu segui muito também as dicas da Mamativa pelo Instagram. Eu sei que ela tem um canal aqui no YouTube que tira várias dúvidas. Eu vou deixar no box de descrição aqui do canal para quem tiver interesse, tá? Ela vende, ela dá consultoria e eu sei que ela faz um trabalho impecável. Ela responde caixinhas lá no Instagram, acho que toda segunda-feira, salvo engano. Eu não comprei dela, porque eu comprei aqui dos Estados Unidos, mas para quem tá aí no Brasil, eu super indico. Quando eu decidi comprar, eu pesquisei bastante sobre vários tipos de fralda e eu decidi comprar vários tipos para entender o que se adaptaria melhor na Catarina, porque a fralda depende muito do tamanho do seu bebê. Por exemplo, a Catarina é um bebê magro, é um bebê esguio e a perninha dela é fina, o que é completamente diferente de um bebê que é gordinho, é um bebê que tem barrigão grandão. Então, assim, isso vai muito de bebê para bebê. Então, eu comprei vários modelos e comprei também alguns recheios diferentes. E eu vou mostrar pra vocês cada um e o que eu achei de cada um, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu comprei vários, então eu vou mostrar cada modelo. Esse aqui é o primeiro, que é o bem básico. Ele só é um tecido plástico, tá vendo? E aí você coloca aqui dentro os absorventes. Eu não sei se vocês conhecem a fralda ecológica, que é um pouco diferente da fralda enxuta, sabe? De antigamente. Eu vou abrir essa daqui pra mostrar pra vocês. Ó, ela tem vários botões. Esses botões aqui servem para diferenciar o tamanho. Então, aqui tem esse botão principal e de acordo com o bebê, o tamanho do bebê, você vai colocando. Por exemplo, aqui é o menor tamanho que fica nessa cava aqui da perninha. E quando eu solto, aqui fica o maior tamanho e tem esse tamanho intermediário. Isso aqui faz toda a diferença no ângulo da perninha. E desse lado aqui temos esses botões aqui que você ajusta na cinturinha do bebê, que vai do mais fininho, deixa eu botar aqui, ó, o mais fininho, que vai aqui, ó. Esse é o mais fininho, fica bem fininho, tá vendo? Até o bebê mais gordinho. Essa marca aqui não tem marca, comprei no AliExpress. E já digo de antemão, eu não gostei dessa fralda. Não é nem pela questão de não ter a parte aqui protetora, é porque
essa parte aqui, ela não encaixou direitinho na perninha da Catarina. Mas essa é uma opção. A vantagem dela é que, muitas vezes, quando o bebê faz só xixi, você pode continuar utilizando ela, só trocar o absorvente. Depois, comprei essa daqui, que ela tem tipo um Microsoft, toque seco, essa daqui. E ela tem abertura aqui pro bolsão, que aqui você coloca os absorventes. E ela tinha abertura aqui, se você olhar, tá vendo uma costurinha aqui? Fui eu que costurei, porque o absorvente ficava se movimentando muito. Um dos motivos que eu já digo pra vocês que eu não gostei dessa fraldinha aqui. E, deixa eu ver mais, ela tem aqui os botões, tá vendo? Aqui já tá ajustado diretamente pra Catarina, mas ela pode ficar maior ou pode ficar menor. E aqui os botões que se ajustam na cinturinha da Catarina. Gosto do tamanho dessa, mas não gosto muito do jeito que ela fica aqui, tá vendo? Principalmente quando eu tinha esse bolso aqui. Depois que eu fechei esse bolso, melhorou um pouco, mas não é ainda a minha favorita. Eu uso muito essa fraldinha pra ela ir pra piscina. Eu não coloco nenhum absorvente, coloco só assim. E como ela tem um encaixe bom na Cacá, então faz com que não vaze absolutamente nada na água. E sim, elas podem ir pra piscina, podem ir pra praia, elas podem ir pra... Essa daqui é parecida com aquela outra, é o mesmo tecido de Microsoft. O bolsinho para colocar os absorventes tá aqui, só que se vocês prestarem atenção, o formatinho dela é melhor. Ela é uma fralda menorzinha, ela é uma fralda que tem uma cava maior aqui. Então, encaixou tão certinho na Cacá, eu adoro essa fraldinha aqui. E o botãozinho dela tem um único botãozinho aqui, o que facilita na hora de colocar. Se vocês têm um bebê, tipo o bebê jacaré que se mexe muito pra trocar, essa daqui é muito boa. Ela também não tem marca, comprei no AliExpress. Então, se vocês tiverem interesse, eu posso tentar ver se eu ainda tenho o link da compra no AliExpress, porque a Catarina já tá com 1 ano e 2 meses, então já faz um tempinho que eu comprei. Temos também, essa daqui é uma marca conhecida, que se chama Elefante, né? E o absorvente primeiro aqui, ele é diferente. Ele deixa respirar melhor, tem toque seco também, mas ele é bem levinho. Ele deixa respirar bastante o bumbum do neném. Gosto também, porque acaba que é maiorzinha, então encaixa muito bem na perninha da Cacá. E como ela tem essa parte mais de respirar, eu gosto muito de botar ela pra dormir. Se fosse pra escolher, eu com certeza colocaria essa daqui, essa marca aqui, no meu enxoval. E olhando pra todas as outras, principalmente aqui nessa parte do absorvente interno, parece que tá nova. Ela é impecável, impecável. Gosto muito dessa marca, gostei muito, encaixou muito bem na Catarina. Então, com certeza é uma que eu compraria. Tá. E essa última aqui, eu comprei diferente. A marca é Little Blons, acho que é assim que se pronuncia. O tecido dela aqui é um tecido molhado, é como se fosse um Microsoft com uma texturinha de algodão. Então, ele é mais... Como é que eu posso explicar? Ele parece que é mais macio na pele, mas, em consequência, ela deixa um pouco mais molhadinho em contato com o bebê. Esse daqui, ele tem os botõezinhos aqui para que você mexa, né, de acordo com o crescimento do bebê. Mas eu comprei essa daqui com velcro, tá vendo? Ela tem uma fita de velcro aqui e tem as laterais. Então, você não precisa ficar colocando botão pra bebê que se mexe muito, que é o caso da Catarina. Essa daqui é muito mais prática. Aí, você coloca aqui, ó. E coloca do outro lado. E ela é super resistente, lavo ela com muita frequência. Não, teve uma
que meio que descosturou aqui, mas foi uma só e eu tenho uma boa quantidade dessas fraldas. Então, se fosse pra comprar, eu escolheria essa opção aqui de velcro e essa daqui da Elefante. Seriam as duas fraldas que eu compraria. Gosto dessa daqui também, como eu falei pra vocês, mas se fosse pra escolher, eu escolheria essas duas aqui. Quantidade de fraldas. Eu tenho o total de 25 fraldas e o dobro de absorventes, mais umas fraldinhas de pano. Vamos falar agora sobre absorventes. Seguindo a mesma linha de raciocínio, eu comprei algumas opções de absorventes para poder mesclar entre eles, porque a ideia do absorvente para ele se tornar mais útil é você ter camadas que tenham o toque seco, que tenham boa absorção, mas ao mesmo tempo o toque molhado para juntar a quantidade de xixi. Vou tentar explicar mostrando para vocês. Eu comprei duas opções de microfibra. Essa daqui são 4 camadinhas, tá vendo que ela é um pouquinho mais grossa do que essa daqui, que tem 3 camadas. O que são essas camadas? Dentro desse absorvente aqui, existem dobras de tecido que ficam aqui dentro. É isso aqui que vai absorver o xixi. Então, eu tenho 10 absorventes desse daqui e 7 desse daqui de 3 camadas. Tenho também a opção de cânhamo, que é hemp aqui, que nada mais é, o tecido daqui é cânhamo e dentro tem 4 camadas de microfibra. É muito bom, o tecido de cânhamo, ele absorve muito bom, ele tem o toque seco e ele é difícil de vazar. Ele é fininho assim, tem 4 camadas, mas é muito eficiente. Com certeza, é uma opção que eu teria comprado. Talvez eu teria deixado de comprar o de microfibra e teria comprado só o de cânhamo. A diferença entre os dois é exatamente essa. Esse aqui eu sinto mais seco. Mas, como eu não sei o preço daí, o microfibra também é bom. Por último, eu quis comprar a opção de moletom, porque ele tem uma absorção muito grande. Ele não tem o toque seco, não tem, mas ele tem uma boa absorção e ele tem mais camadas. Primeiro, eu comprei 5 desses daqui, que ele é de moletom, só que ele tem 5 camadas. A única coisa negativa dele é que ele demora muito para secar, então você tem que ficar pegando sempre nele para ver se ele tá sequinho de verdade. Mas eu uso ele à noite, porque como ele segura muito xixi, eu consigo deixar a Catarina a noite inteira com esse absorvente e eu sei que não vai vazar, e não vaza. Como eu tinha comprado só 5 desses, eu tive que comprar mais. Então, eu comprei do mesmo tipo, que é de moletom, só que eu comprei esse aqui na Amazon. A qualidade desse aqui é bem inferior a esse aqui do AliExpress. Se vocês olharem de pertinho, ó, ele tá intacto, tá vendo? Tô olhando pro monitor pra ver se eu tô mostrando direitinho. Esse daqui não. Esse daqui, ó, tá vendo que ele tá com bolinha? O tecido não tá com a mesma sustentação que tinha antes. É ruim? Não. Ele absorve bem? Sim. Não vaza à noite? Não vaza de noite. Mas a qualidade desse daqui não é boa como essa. Aí tá. Catarina é um bebê de 1 ano e 2 meses e ela já faz muito mais xixi do que fazia no começo. Eu comecei, de fato, a usar fraldinha de pano, que são essas fraldinhas que eu comprei, entre o 2º e o 3º mês. Catarina nasceu um bebê muito pequeno, ela era muito magrinha e ela teve dificuldade no início em ganhar peso, porque ela teve um problema no fígado. Então, não cabia. Existem a opção de recém-nascidos, mas eu não quis comprar, porque eu sabia que ia usar por pouco tempo, então pra mim não era uma opção. Nesse meio tempo, eu usava fraldinha descartável. Comecei a usar. Até mais ou menos uns 4 meses, eu usava um único absorvente desse na fraldinha. Depois, entre os 4, 6 meses, eu já comecei a usar o 2º e sigo usando só 2. Eu faço combinações. Por exemplo, para poder dormir, eu coloco esse daqui por cima, que é o de moletom, porque ele absorve bastante. E por baixo, eu coloco esse de microfibra e coloco dentro da fraldinha.
do bolso da fraldinha. Assim. Você coloca aqui dentro, ajusta e tá aqui. Isso é uma fraldinha. Pronto. Essa seria, então, a fraldinha pra dormir. Eu gosto da Elephant, como eu falei pra vocês, porque deixa respirar o bumbum dela. E essa seria a combinação da noite. Durante o dia, normalmente eu faço a combinação de cânhamo com microfibra. Então, eu coloco sempre esse aqui por baixo, porque ele é o toque mais seco. E deixo o de microfibra, que absorve bem, mas ele tem um toque um pouquinho mais molhado do que o de cânhamo. E eu coloco dentro do bolsão. Aqui, coloco. Tá vendo que o branco fica na frente. O branco fica na frente e o de cânhamo fica atrás. Você sempre estica bastante por dentro. E tá aqui feito a fraldinha. Por não ter muito recheio, ela não é uma fraldinha muito grossa. Mas eu também uso de backup essas fraldinhas cremers que eu ganhei do pessoal do Brasil, porque eu não consegui encontrar aqui nos Estados Unidos. Então, eu também utilizo aquela aqui dentro. Só dobro em várias vezes e coloco. Ela segura muito menos o xixi, mas como eu não quero comprar ainda mais absorventes, então me serve muito bem. Outras coisas que podem ser utilizados é paninho de microfibra, esses panos de limpeza, claro que limpinho, você pode colocar aqui dentro e ele vai servir exatamente como um absorvente. Quanto maior, mais dobras vai dar nele e é uma opção mais em conta. Tá, agora vamos para a parte prática da história. Eu tenho a opção aqui, porque é muito em conta, de usar um liner. O que é um liner? Liner nada mais é do que um paninho, tá vendo? Ele é de bambu, ele é biodegradável, eu posso dar descarga nele, aqui nos Estados Unidos, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Essa daqui é a marca que eu comprei agora. Eu não tenho muito apego à marca, eu sempre compro mais barato, mas eu gosto quando é assim, quando ele é mais largo. Existem uns que parecem o papel higiênico, esse eu não gosto muito porque eu acho ele menorzinho. Mas qualquer um desses que seja de fibra de bambu. E claro que seja biodegradável. Então, se você não tem isso no Brasil, porque eu achei caro, eu de verdade, honestamente, gente, eu não comprei enquanto eu estava no Brasil, achei caro. Achei muito caro, não compensa. Eu sei que a linha da Mamativa, ela vende alguns liners desses daqui de microfibra, que é um preço em conta, e eles são reutilizáveis. O que é que você faz? Você vai colocar o liner aqui dentro e vai colocar o bebezinho aqui dentro. Fechou a fraldinha, ele vai fazer xixi ou ele vai fazer cocô, principalmente para quando faz cocô. Você coloca o cocô, teoricamente, ficaria aqui. Você pega a parte mais grossa, joga no lixo. Esse é o uso do liner. Como eu falei pra vocês, não é uma questão obrigatória, é só uma facilidade. E, como é muito caro aí no Brasil, tem a opção de microfibra que você pode usar em cima. Bebê utilizou, tá aqui sujinho. Eu, Luciana, lavo as minhas fraldinhas 2 vezes por semana. Eu armazeno no cesto que é vedado e coloco pra lavar na máquina. Tem um vídeo à parte que eu vou colocar agora, que eu coloquei lavando as fraldinhas, tá bom? Essa é a lixeira que eu guardo as fraldinhas enquanto eu não lavo. Ela é de pedal e ela tem uma parte que veda. Como tá muito cheio, eu não tô usando, mas eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Tá vendo? Ela fica com essa parte aqui que veda. E ela abre automaticamente. Quando eu não quero que a Catarina mexa, porque assim Catarina mexe, eu só viro aqui e aí ela fica presa. Pra poder tirar, eu só abro aqui e tiro as fraldas. Isso aqui é tudo fralda suja que eu vou lavar agora. Eu sei que no Brasil essas lixeiras são extremamente caras, então... É o cocô, minha filha. Então, se você não tiver,
Como eu tava dizendo, se você não quiser gastar o preço dessa lixeira, qualquer balde que tenha tampa serve super bem. Quando eu tava no Brasil, eu usei e não tinha problema com mau cheiro. Para as pessoas que não gostam, tem nojo, já deixo claro que vai ter cenas de cocô, porque estamos falando de fraldinha, tá bom? Então, eu vou aproximar aqui para mostrar para vocês como é que eu lavo. Aqui tá a sacola com todas as fraldinhas que estão sujas e eu vou colocar para lavar agora. Elas já estão sem o liner. E aí eu tiro o recheio delas e vou separando e colocando, jogando na máquina. As fraldinhas que tem o velcro, como essa daqui, eu vou e coloco assim, né? Pra poder não estragar. Essa daqui tem marquinha de cocô, é só a marca, porque eu limpo elas antes de colocar no saquinho. E aí, eu tiro o recheio e jogo assim mesmo. E vou fazendo esse processo com todas as fraldinhas. As fraldinhas essas fraldas creamers, eu já abro elas todas. E vou colocar todas elas aqui. Vou passar mais rápido aí pra vocês não precisarem ficar olhando tudo isso. Coloquei todas as fraldinhas aqui. E agora eu vou colocar pra enxaguar. Enxágue duplo. E depois disso é que eu vou lavar de verdade. Então, esse enxágue é muito importante. Não pulem essa etapa. E você vai colocar sempre a sua máquina no nível máximo de água com o enxágue duplo, sem absolutamente nada. Depois disso é que eu vou lavar. Que eu coloco na opção de lavagem normal. Eu também vou colocar duplo enxágue e eu vou usar um sabão líquido que tenha enzimas na composição. Qualquer sabão que tenha enzimas na composição e que não tenha amaciante, porque o amaciante vai impermeabilizar a fraldinha e isso vai fazer com que ela vaze, tá bom? Então agora é a primeira fase, que é a fase de enxágue. Deixa eu abaixar aqui pra eu poder falar com vocês. Desculpa, gente, eu tô de óculos porque eu tô fazendo outras coisas junto. Terminou aqui o enxágue, eu vou aproveitar que eu tirei essa fraldinha aqui, já vou colocar pra lavar. E agora sim eu vou colocar pra lavar. Eu vou colocar aqui no meu ciclo normal, vou continuar com o duplo enxágue. E eu vou colocar a medida em que o meu rótulo do meu sabão manda, tá? Não tem que colocar um pouquinho, só 2 colherzinhas de sopa, igual todo mundo fala, não. Tem que colocar a quantidade que tá escrito aqui. No meu caso, eu tenho meia máquina. E meia máquina é uma tampinha pequena dessa daqui. Porque essa minha tampinha, se eu mostrar pra vocês, é uma tampinha pequena, tá? Então, respeitem bastante o rótulo, porque isso é muito importante. Nem pra colocar mais... É o sabão, minha filha. Nem pra colocar mais, nem pra colocar mais e nem pra colocar menos, pra não fazer uma lavagem errada, tá bom? A minha máquina não tem dispensa de sabão, então eu só coloco aqui de forma aleatória. Não vou colocar mais nada disso, porque eu estou fazendo uma lavagem normal. Eu não estou fazendo uma lavagem profunda. Só o sabão lava, gente. Só o sabão lava. Agora eu vou colocar aqui, ciclo normal. Quando terminar, eu vou colocar pra secar. Terminou aqui de lavar. E agora eu vou botar pra secar. Eu gosto de secar no varal, porque eu acho que dá um cheirinho melhor. Mas se você usa secadora, não tem problema nenhum. O tipo de tecido dessa daqui permite. E as poucas vezes que eu sequei também não tive problema nenhum. É só uma questão mesmo de que se tem alguma manchinha, sai no sol, e eu gosto mais do cheirinho. Eu coloco pra secar pra ficar mais fácil com essa partezinha aqui pra cima e coloco de maneira espaçada. Vou mostrar pra vocês que algumas continuam manchadinhas. Quando ela vai pro sol, a mancha vai diminuir. Mas isso não significa que está suja, significa que foi só um cocô mais escuro que acabou manchando. Ela tá cheirosa e limpinha. Se vocês forem o tipo de pessoa que se incomodam com manchas, pode deixar um pouquinho de molho, um pouco de molho, mas não com muita frequência, porque isso, o cloro acaba destruindo o tecido da fraldinha. E
vinagre não tira, tá, gente? Vinagre não é um desinfetante, então sem vinagre aqui. Como eu penduro? Para que dure muito tempo, o que eu faço? Eu sempre coloco ele super retinho, entendeu? Eu estico ele só assim, e quando eu vou pendurar no cabide, eu só coloco assim, tá? Eu não dobro e também não faço aquela pontinha que o pessoal costuma fazer, porque isso você vai deformando a parte interna dele. Então, sempre retinho, tá bom? E eu sempre coloco os recheios que são mais grossos na ponta e no meio eu coloco os que secam mais rápido, tá? Porque esses que tem muitas camadas demoram mais tempo para secar. Como vocês viram no vídeo que eu coloquei pra vocês, isso foi eu lavando as fraldinhas dela ontem. Pô, tive que continuar o vídeo hoje porque tava sem todas as fraldinhas. Como eu falei pra vocês, eu tenho um número limitado de fraldas, que pra mim é mais do que o suficiente. Agora vamos falar sobre as vantagens que eu vejo e as desvantagens, porque também tem desvantagem. O primeiro ponto que eu vejo vantajoso pra mim, Luciana, eu não estou jogando plástico no mundo. Isso é muito importante pra mim, é um valor que eu tenho, tentar fazer o mínimo de lixo possível. Outra questão também, com essa fraldinha eu não preciso utilizar pomada anti-assadura todas as vezes que eu troco a Catarina. Eu nunca tive, eu tive uma vez lá no Brasil problemas com a fraldinha, porque o sabão que eu estava utilizando na casa da minha sogra não era efetivo, ele não tinha enzimas para poder lavar. Caso você precise, o seu bebê está com assadura, você obrigatoriamente vai ter que botar o liner neles, porque essas pomadas, Desentim, Hipogloss, essas que são brancas, elas acabam impermeabilizando a fraldinha. O que acontece quando você deixa a fralda impermeabilizada? Ela deixa de absorver, então começam os vazamentos e o bebê fica muito molhado. Quando eu vejo que a Catarina tá um pouquinho vermelhinha, porque eu demorei um pouco para fazer a troca, ou então eu tava na rua e não teve como, eu utilizo essa pomada de assadura aqui. Ela pode ser qualquer pomada, desde que tenha essa textura aqui, ó. Deixa eu deixar aqui, tá vendo? Ela é um olhinho, ela é um óleo. Pode usar óleo de coco também, eu cheguei a utilizar óleo de coco. E quando ela teve esse problema, eu utilizei maisena. Eu sei que pode usar talco também, não é uma coisa que eu uso com muita frequência. Então, a minha vantagem também é a economia e eu não preciso ficar passando um monte de produto químico na pele da Catarina. Uma vantagem também é como é um tecido que deixa o bumbum respirar, não é um plástico e não tem muitos aditivos químicos nela. Eu não tenho problemas com assadura com a Catarina, eu não tenho problemas com vermelhidão com a Catarina. E eu faço a troca de fraldinhas na Catarina em torno de 4 a 5 vezes por dia. Dependendo, né, se ela faz xixi ou se faz cocô. Dependendo do tipo de absorvente, ele consegue segurar muito o xixi. Então, pra mim, eu tenho a impressão de que essa daqui consegue segurar mais o xixi do que a fralda descartável. Quando eu vou sair de casa, eu também utilizo a fraldinha de pano. Qual é a diferença? Eu sempre levo uma fraldinha pronta, né, pra poder fazer a troquinha. Só que quando eu tiro essa fraldinha, eu tenho um plástico vedado, pode ser para vocês que compram na Shein, é como se fosse aquele da Shein, é sempre um plástico que tem ziplock. Eu coloco a fraldinha lá dentro e quando eu chego em casa, eu coloco na lixeirinha dela para poder lavar junto com as outras fraldinhas. Não tenho nenhum problema com isso, mas também a Catarina não vai para a escola ainda. Eu sei que existem algumas escolas que implicam, né, que tem dificuldade em aceitar a fraldinha de pano. Então eu tenho essa facilidade e eu não fico muito tempo com a Catarina na rua. Quando eu tive que viajar para o Brasil, e agora que a gente viajou, passou 3 dias fora, o que eu optei? Eu optei pela fraldinha biodegradável. Então, no avião, eu usei a biodegradável e quando a gente viajou agora, eu também usei a biodegradável. Mas
se eu for levar em consideração, acho que essa foi a terceira vez que eu utilizo uma fraldinha que não seja essa. Então, a gente tá bem adaptado. Outra questão também, o pessoal fala assim, mas a fraldinha é muito grossa, vai atrapalhar no desenvolvimento da criança. Catarina andou com 10 meses e ela não sente nenhuma dificuldade com essa fraldinha. E também não sente com a outra fralda. Então, aqui em casa, e pelo que eu estudei sobre, não tem nenhuma diferença, porque o pessoal disse que o bebezinho fica com a perna aberta, mas todos os bebezinhos ficam com a perna mais aberta para poder ter equilíbrio. Outra coisa também que pode acontecer é a impermeabilização da fraldinha, como eu falei para vocês, por lavagem errada ou por utilizar pomada que não precisa. Aqui em casa eu nunca tive problema, mas eu faço a lavagem profunda. Eu já fiz a lavagem profunda, acho que 2 vezes. Uma porque tava com muito cheiro de xixi, tinha ficado acumulado, então eu fiz a lavagem profunda. E eu acho que eu fiz só uma vez. Não, e uma lá no Brasil para consertar o uso errado do sabão. Então, até hoje, nesse 1 ano que eu tô utilizando a fraldinha de pano, eu fiz 2 lavagens profundas. Você não precisa fazer a lavagem sempre, é só seguir a recomendação, que é você fazer um duplo enxágue antes para poder tirar todo o xixi e depois lavar usando a quantidade de sabão, conforme está escrito na embalagem do seu sabão. O sabão tem que ter enzimas, não pode ter amaciante, e fazer uma lavagem efetiva. Isso, eu não vejo nenhuma diferença. Eu não coloco vinagre, eu não coloco bicarbonato de sódio e também não boto água sanitária. Essas coisas a gente usa quando vai fazer a lavagem profunda. Lembrando que quanto mais lavagem profunda você fizer, mais você vai desgastar. Eu sei que algumas mães, elas utilizam, guardam para os próximos filhos ou revendem. Porque, como vocês podem ver, eu tenho 1 ano de fraldinha e elas continuam impecáveis. A mesma coisa do absorvente. Tirando esse que eu comprei na Amazon, que se eu passar um papa-bolinhas vai estar perfeito de novo. Mas é caro de início, se você for fazer um enxoval. Mas a longo prazo ela se paga com certeza e você ainda tem a possibilidade de revender ou utilizar nos próximos filhos. Sobre a questão do gasto de energia, como eu falei para vocês, eu acumulo, lavo fralda 2 vezes por semana. A gente não teve nenhum aumento significativo na conta de água e nem na de luz, porque é como se fosse uma lavagem normal de roupas. Aqui eu não senti nenhuma diferença, mas como eu sei que a energia aí no Brasil e a água no Brasil, os preços são diferentes, então aí vai de cada um. Mas botando na balança que você também teria que comprar a fralda descartável, eu acredito que se não sair elas por elas, com certeza a fralda ecológica vai sair mais em conta. Então, eu acho que eu falei tudo que eu precisava sobre as fraldinhas de pano. Se você ficou com alguma dúvida, me deixe saber aqui nos comentários. Eu vou deixar o Instagram da Mamativa aqui no box de informações, nas descrições que fica aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida, me deixa saber aqui nos comentários que eu posso vir fazer outro vídeo. Eu trouxe esse vídeo muito mais para incentivar as pessoas a conhecerem, porque as pessoas acham que dá muito trabalho e, honestamente, não me dá trabalho. É como se eu estivesse lavando roupa normalmente. Eu não vejo, de verdade, eu não vejo diferença, mas cada um tem a sua realidade. Tem mães que passam o dia inteiro fora, talvez não seja uma opção para ela, talvez seja muito trabalhoso. Eu não sei, gente, vai de cada realidade de mãe, então a gente não pode colocar todo maternar no mesmo patamar. Cada um sabe da sua vida e da sua rotina. Mas eu sempre falo para as pessoas, compre. Você não precisa comprar um enxoval inteiro. Você pode começar comprando um kit pequeno, tipo 4 fraldas, e você coloca para ir mesclando com a fralda descartável. Bebês que têm muito problema com assaduras, essa é uma ótima opção. Então, assim, eu tô trazendo uma ideia para vocês. Sintam-se abertos a perguntar se vocês tiverem alguma dúvida. Aqui do lado de cá, eu só tenho coisas boas e elogiosas para falar sobre o uso de fralda ecológica. O nosso processo de adaptação foi super tranquilo, eu não tive problemas e vou continuar usando as minhas fraldinhas até o desfraude da Catarina. Acredito de verdade que vai caber, porque, como eu falei pra vocês, a Catarina é um bebê magrinho, é um bebê pequeno, então acredito que até pelo menos os 2 anos essas fraldinhas vão servir nela. Depois disso, vou passar pra minha cunhada,
Eu já vou deixar pronto para ela levar para o Brasil, porque elas estão impecáveis e vai servir por muito mais tempo. E eu acredito que seja isso. Como falei mais uma vez, qualquer dúvida, me deixa aqui que a gente continua trocando ideia. Se você gostou desse vídeo, me deixa um like. Eu tenho outros vídeos sobre maternidades aqui, eu te convido a conhecer os outros vídeos do canal. Se você gostou, se inscreva, seja muito bem-vindo, venha fazer parte dessa comunidade que tem crescendo cada vez mais. Tem pessoas muito legais aqui, a gente troca ideia nos comentários, inclusive. Se você tem uma mãezinha ou se você conhece alguém que esteja grávida, que você acha que esse vídeo pode ser interessante para ela, te convido a compartilhar também. Então, pro vídeo de hoje é isso, um beijo e até o próximo. Tchau!